Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Bora pra nossa última resenha da semana? Sextou. Senta aí meu amigo, pega uma bebida, um petisco e vamos trocar essa ideia. Bicho, como todo papo nosso, a ideia surgiu de uma situação que eu vi, ou vivi, e no caso a de hoje, eu vivi. E mano, que situação que irrita, deixa eu te perguntar, tu conhece alguém que adora se fazer de vítima? Pois eu conheço. E infelizmente esses dias, tive uma discussão bem mais rispida, com uma pessoa exatamente assim, tudo isso por conta de uma atitude que essa pessoa tomou, uma atitude que gerou transtornos, e ela, pra variar, se vitimizou. Mas calma, mais pra frente eu explico exatamente o que aconteceu, questa o principal aqui, e é a seguinte, cada vez mais, com o passar dos anos, parece que isso vem ficando cada vez mais recorrente. As pessoas parecem querer fazer apenas o que bem entendem, só que fazem isso sem assumir as consequências dos próprios atos. Basicamente estão levando um dos grandes ensinamentos filosóficos de Homer Simpson ao pé da letra. E eu adoro essa frase hahaha, a culpa é minha, e eu boto ela em quem eu quiser. E sinceramente, tem muita gente hoje vivendo exatamente assim. E isso me assusta bastante, e tudo isso por quê? Porque vamos ser francos aqui, assumir o próprio erro e complicado né não? Falo por mim mesmo. Tu acha que eu assumo meus erros numa boa? Nem ferrando hahaha, não meu parceiro, eu sou um puta de um orgulhoso escroto, que se contorce inteiro, de raiva de si mesmo, quando percebe que errou, e precisa admitir isso, e sabe por que isso acontece? Porque no fundo isso revela uma verdade muito simples, nós somos falhos, somos seres humanos, olha só que descoberta revolucionaria. Errar e humano. Meu Deus, o opinador e realmente um gênio. Olha a descoberta absurda do cara hahaha. Mas brincadeiras à parte, a real e justamente essa. Todo mundo erra. Sem exceção, só que cada vez mais, as pessoas parecem estar esquecendo disso. Não esquecendo que são humanas, mas esquecendo que são completamente passíveis de erro. E quando erram, a reação costuma ser bem curiosa, a lógica vira algo mais ou menos assim. Eu errei? Não, nada disso. Eu fiz tudo certo. Você que não entendeu o meu grandioso feito. E se tu acha que isso acontece só com gente mais nova, meu parceiro, tu não poderia estar mais enganado. Primeiro porque a pessoa que eu citei aqui não inova nem um pouco. Segundo, porque esse que vos fala aqui também não e hahaha. E como eu te falei antes, eu sou extremamente orgulhoso, eu assumo meus erros, tá? Antes que tu já esteja me xingando aí nos comentários, lá, o opinador reclamando de uma pessoa, e age igual, seu otário, hahaha, mas que desconfortável assumir erro, isso e fato, mas meu irmão, brincadeiras à parte, voltando para a situação, que me gerou um pequeno estresse no trabalho, a história foi basicamente a seguinte, essa pessoa em questão, já tinha feito exatamente a mesma coisa antes, e eu já tinha avisado ela anteriormente, que não era para fazer daquela forma. Porque acontecia determinado problema. E mano, eu vou ser bem genérico aqui na história. Porque o objetivo não é apontar dedo para ninguém, nem dar nome aos bois. A ideia aqui é simplesmente mostrar um exemplo muito claro de como qualquer atitude que tu toma tem consequência. Isso é óbvio. Tu sabe disso, eu sei disso. Toda ação gera uma reação. Então essa pessoa já tinha sido advertida antes, já sabia exatamente o que acontecia, e mesmo assim, repetiu a mesma ação. Ou falando num português bem claro aqui, cagou e andou pro que foi dito anteriormente, eu novamente agi da forma que achei correta, até justamente para mostrar para a pessoa que atitudes impensadas não podem simplesmente passar, sem existir consequência nenhuma. E no caso dela, a consequência foi bem simples. Ela teve retrabalho, precisou refazer parte do processo, e sinceramente, foi consequência direta da decisão que ela mesma tomou, só que o ponto que realmente me pegou, foi o que aconteceu depois. Porque essa pessoa veio querer me dizer que eu não tinha respeito pelo trabalho dela. E mano, isso sinceramente me irritou bastante, porque na moral, e sem falsa modéstia aqui, se existe uma pessoa que é extremamente compromissada com o trabalho, que não quer prejudicar ninguém, essa pessoa sou eu, sem dúvida nenhuma. Mano, eu tô longe de ser o funcionário perfeito, muito longe mesmo. Aliás, a gente já conversou várias vezes aqui no canal, sobre como eu sou no meu trabalho hahaha, mas uma coisa tu pode ter certeza, sacana eu não sou.
E eu não levo nada pro lado pessoal. Porque, como eu sempre digo, no meu trabalho eu não tenho nada pessoal contra ninguém, pelo simples fato de que eu não conheço pessoalmente ninguém dali, e mesmo que conhecesse, não é correto misturar pessoal com profissional, e isso sempre foi uma coisa que eu procurei respeitar bastante. E a pessoa vem me dizer que eu fui desrespeitoso? Cara, honestamente, posso até ter sido sim, mas foi simplesmente uma reação diante da atitude inconsequente que ela teve. Eu jamais vou desrespeitar alguém de graça. Não foi assim que eu fui educado? E mano, sabe o que me dá embasamento real para acreditar que eu sou um bom profissional? Sabe quanto tempo eu tô nessa funcão? 18 anos, meu parceiro. São 18 anos. Ou seja, eu não sou mantido no meu cargo, só por ser um rostinho bonito não, hahaha. E por conta da minha competência, porque meu amigo, no mundo dos negócios, não há amizade que resista a um mau profissional, e eu sinceramente acredito muito nisso, e mano, levando isso pros dias atuais, isso conversa demais com vários outros papos que a gente vem tendo aqui no canal, porque sinceramente, esse comportamento tá ficando cada vez mais comum, as pessoas vivem clamando por liberdade, por autonomia, querem fazer as coisas exatamente do jeito que acham correto, do jeito que bem entendem, mas o problema começa quando a conta chega, porque no momento em que aparece consequência, aí a postura muda completamente, a pessoa não quer assumir o próprio BO, ou a tia assume, mas assume daquele jeito estranho, sabe? Com um grande mais no final, aquele clássico. Eu errei, mas foi por causa disso, mas foi por causa daquilo, mas aconteceu porque fulano fez isso. Percebe uma coisa curiosa? Nunca e simplesmente, eu errei, nunca existe um simples, vacilei mesmo. Sempre existe alguém, ou alguma situação, para dividir a culpa junto. E sinceramente, isso me incomoda bastante, que parece que virou pecado, assumir um erro sozinho, sei lá, como se reconhecer o próprio erro, demonstrasse fraqueza, demonstrasse inferioridade, como se admitir falha fosse humilhante, e para evitar essa sensação, a pessoa faz algo muito curioso. Ela pega a própria culpa, e transforma essa culpa, em uma situação de vitimismo, e tudo muda completamente de direção, porque quando ela é confrontada, quando alguém cobra, quando alguém aponta o erro, ela consegue praticamente inverter toda a situação. E faz você se sentir como se fosse injusto, por estar cobrando algo totalmente legítimo, e meu irmão, o que tem de gente hoje se especializando nisso, não e brincadeira. A pessoa erra, não assume o erro, e ainda consegue fazer você se sentir culpado. Cara, se tu não é uma pessoa convicta, tu toma uma volta gigantesca. Mas gigantesca mesmo. A ponto de acontecer uma coisa absurda. Tu acabar pedindo desculpas por cobrar o erro da outra pessoa. E isso não é brincadeira. Isso acontece direto. Porque em muitos casos, isso vira praticamente uma manipulação. E se tu convive diariamente com uma pessoa assim, meu velho, tá complicado, porque se a pessoa além disso for mau caráter, aí sinceramente, quem convive com ela, tá com o perdão da palavra, completamente ferrado, e não tem muito como fugir disso. E mano, parece que hoje em dia virou padrão. Tu não pode mais criticar nada. Não pode apontar erro nenhum. Não pode questionar comportamento nenhum. Porque automaticamente, as pessoas revertem isso, atacando ela gratuitamente. E calma. Eu sei perfeitamente que existe o outro lado também. E isso precisa ser dito aqui. Porque seria injusto ignorar essa parte. Porque também existe muita gente que disfarça ataque gratuito de crítica construtiva. E como hoje em dia, tudo anda extremamente confuso. Vai ficando cada vez mais difícil separar o joio do trigo. Infelizmente existem pessoas, que cometem erros. Transformam críticas legítimas em ataques pessoais. Mas também existem pessoas que atacam gratuitamente e depois tentam esconder isso atrás da palavra crítica. E aí quando essas pessoas são confrontadas, também fazem exatamente o mesmo papel. Assumem postura de vítima e começam aquele discurso clássico. Eu? Ofendendo alguém? Imagina! A pessoa hoje em dia não sabe ouvir nada. Porque agora tudo virou ataque. A pessoa não aceita mais opinião. A pessoa tá muito sensível. E percebe como no final,
o comportamento acaba sendo exatamente igual? A lógica continua sendo sempre a mesma. Nunca assumir responsabilidade. No final das contas, meu irmão, o que eu sinceramente percebo é que o mundo anda ficando cada vez mais doido, cada vez mais desgovernado. E eu sei, parece papo de tiozão, hahaha, mas olha em volta, chegamos num ponto muito crítico. Porque hoje a gente tem mais tecnologia do que nunca, mais acesso ao conhecimento, mais informação disponível, mais facilidade em praticamente tudo. E ainda assim, tem algo que parece estar piorando, porque evoluímos demais em vários aspectos da vida, mas talvez estejamos regredindo justamente num dos pontos mais importantes de todos, que é saber viver em sociedade, respeitar o outro e conviver de maneira saudável, porque parece que cada vez mais as pessoas querem liberdade absoluta, mas sem responsabilidade nenhuma. Querem agir da forma que bem entendem, mas sem precisar lidar com qualquer consequência que venha depois. E sinceramente, essa lógica não funciona. Nunca funcionou. E nunca vai funcionar. Porque toda escolha nossa afeta outras pessoas também. Mesmo quando a gente acha que não está afetando ninguém, às vezes uma atitude impulsiva, tua, pode gerar problema para muita gente. Pode gerar atraso. Pode gerar estresse. Pode gerar retrabalho. Pode gerar prejuízo. E mesmo assim, tem gente que não consegue enxergar isso. E quando alguém aponta esse erro, ao invés da pessoa parar e pensar, putz, realmente vacilei, ela escolhe outro caminho. Ela transforma a consequência em perseguição. E talvez seja justamente isso que mais me preocupa atualmente. Essa dificuldade crescente que muita gente tem de simplesmente reconhecer, cara, eu errei, sem desculpa, sem justificativa, sem teatro, porque errar, todo mundo vai errar, tu vai errar, eu vou errar, todo mundo em algum momento vai fazer alguma besteira. Isso é absolutamente normal, isso é humano. Agora fugir eternamente da responsabilidade pelos próprios atos? Isso já não é erro, isso é escolha. E normalmente, uma escolha bem problemática. Principalmente quando esse padrão começa a virar hábito. Bom, minha parceria, acho que estamos nos encaminhando para o final dessa nossa conversa. E sendo assim, tu já sabe exatamente que momento chegou agora, né? Exatamente, hahaha, chegou o momento clássico. A mendigância oficial do opinador. Nosso glorioso momento, LIASC. E tu já sabe. Se fortalece essa ideia aqui, faz essa mão pro teu parceiro. Like. Mano, sério, é só um cliquezinho teu, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim. Tu talvez nem imagina o quanto isso ajuda o canal. Inscrição. Cara, se tu ainda não é inscrito, se inscreve aí, vai. É de grátis, meu parceiro, mas tem um valor enorme pra mim. Tal como o like também, ativar as notificações. Isso pra tu ficar por dentro de tudo que vai rolando aqui no nosso boteco, vídeos novos, shorts, novidades, informações. Sais coisas, sabe, hahaha. E finalmente, compartilhar. Porque eu aposto contigo que tu conhece alguém que precisa ouvir esse papo de hoje, sem dúvida nenhuma. Ou essa pessoa precisa ver essa conversa para perceber que talvez ela se coloque no papel de vítima mais do que deveria. E sinceramente, às vezes ouvir certas verdades ajuda bastante. Ou então, pinte, talvez essa pessoa precise assistir isso para entender que ela não está sozinha. Porque infelizmente, tem muita gente passando exatamente por isso hoje em dia. E isso é fato. Ah, e claro, não esquece também de seguir a gente lá nas redes sociais. Instagram e TikTok, nos dois, tu já sabe onde me encontrar. Nos dois é simples. @oopinador.oficial. Então fortalece lá também, porque o Boteco hoje não existe só aqui no YouTube, não, hahaha. A gente tá se espalhando. Bom, meu amigo, agora sim, chegamos oficialmente ao final de mais uma resenhas aqui no nosso Boteco. E como sempre, eu só posso fazer uma coisa: te agradecer demais pela companhia de sempre, pela parceria,
por estar fortalecendo essa caminhada aqui comigo. Porque de verdade, cada pessoa que acompanha esse projeto significa muito para mim, e eu desejo sinceramente que tu tenha um excelente final de semana. Que consiga descansar, desligar um pouco a cabeça, curtir teu tempo e voltar renovado para a próxima batalha. Porque semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra novamente aqui para mais uma resenha, mais um papo, mais uma conversa daquelas que faz a gente pensar um pouquinho. No mais, meu parceiro, como sempre, um forte abraço para ti. Muito obrigado pela companhia. Valeu demais. E nos vemos muito em breve. Valeu, fui!